E aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo aqui trazendo uma análise tática aí do Campeonato Candangos Sub-20 que está acontecendo, beleza? Esse jogo que eu analisei foi do Canaã contra o CESP, tudo bem? Então, espero que vocês curtam aí, beleza? Compartilhem, se inscrevam no canal. E eu queria agradecer também pelos feedbacks que eu tenho recebido, beleza? Durante a semana. Recebi alguns comentários, todos positivos, então agradeço aí e peço que continuem acompanhando, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar aqui pela saída de bola da equipe do Canaã. A saída aqui, a equipe de azul, para contextualizar para vocês, é o Canaã e a equipe de branco é a equipe do CESP, ok? Então aqui na sua saída de bola, o Canaã se portava como? Numa saída de 2 mais 1, ou você pode colocar numa saída de 2 mais 3, né? Só que os dois aqui com amplitude, que são os dois laterais. Então você tem aqui os dois zagueiros, você tem aqui o volante, né, um único volante, e você tem aqui os dois laterais, beleza? Mais espetados ali você tem dois meias, tá? Aqui o camisa número 8, aqui o camisa número 10. Aqui você tem um ponta direito, aqui você tem um centroavante, aqui você tem um ponta esquerdo, beleza? Quando o Canaã conseguia sair aqui dessa área, assim que conseguia sair com essa bola de trás, você tinha os dois zagueiros, certo? Você tinha os dois zagueiros. Avançando, você tem aqui, né, como eu disse, o volante, mas ele também se associava, dependendo se o lado da jogada tivesse saído aqui, ele ia se associar. Mas geralmente ele ficava bem na sobra das jogadas aqui, beleza? E você tem sempre esse triângulo aqui, ofensivo, igual eu disse para vocês. Sempre aqui o meia, o ponta e o lateral do lado da jogada, né? E por esse lado aqui também é a mesma configuração. Oh, perdão, volta aqui. E a equipe do CESP, assim que o bloco de marcação alto como era facilmente quebrado, né, os pontas eles recuavam e ficavam só com o homem solitário aqui na frente, beleza? Mas como a gente vai ver, essa linha bem espaçada, essa linha bem espaçada, beleza? Deixa eu voltar aqui para exemplificar para vocês a saída de bola da equipe do Canaã. Agora vamos lá pro vídeo para a gente mostrar isso aqui para eu mostrar isso aqui para vocês no, na prática, beleza? Então, pessoal, aqui tem um exemplo de saída de bola da equipe do Canaã, beleza? Você tem ali, como eu mostrei na configuração, um 4-3-3 com a linha de frente aqui, porém, muito espaço. Muito espaço entre as linhas. Aí você tem os dois zagueiros e o zagueiro aqui, tudo bem? O zagueiro recebe, volta a bola ali. E aí, bastante tranquilidade para trabalhar a bola e você tem os laterais. O que acontecia muito, pessoal? Essas linhas aqui, elas eram bem espaçadas. O que eu falo de espaçamento? A linha do ataque, né? Esses três jogadores aqui, eles estavam muito distantes dos jogadores do meio. Não que eles estivessem errados, mas caso essa pressão, né, tivesse que surtir efeito, esses jogadores teriam que estar mais colados aqui. A linha defensiva teria que subir mais, porque senão abre muito espaço. Então, o ideal, se você quiser subir marcação, é essa configuração aqui, porque automaticamente você vai ter que arrastar todo mundo para cá, porque ninguém, obviamente, vai ficar em posição de impedimento. Apesar que tiro de meta não tem impedimento, mas o Canaã gosta de sair curto. Então, essa seria a configuração. Ficaria mais fácil de você fazer um esquema aqui para você roubar a bola. Mas, como isso não acontecia, ficava muito espaçado. E aí você tem ali um déficit na hora de tentar roubar a bola para marcar pressão. Se você não sabe marcar pressão, tem que dar um jeito de marcar em bloco baixo. E eu acho que essa seria a estratégia ideal que o CES poderia adotar para conseguir pressionar melhor, ou não pressionar, né, a equipe do Canaã. Então aqui tem bastante espaço de progressão, porque a linha do meio está bem recuada, como vocês podem ver. Aqui está a linha do meio, beleza? E depois vocês vão ver os pontas recuando. E aqui você já tem um triângulo se formando, né? Aqui o ponta direito, aqui o camisa número 10, o meia pelo lado direito. Aqui você tem o lateral direito e o camisa 5 se associando pelo lado da jogada. Beleza? Vou mostrar mais um exemplo. Mais um exemplo aí da saída de bola para vocês. Aí de novo aquela linha de 3, sai pela direita, né? E aí começa, como esse plano de jogo do treinador do CS foi muito ineficiente, o Canaã consegue facilmente quebrar ali a marcação-pressão. Beleza? E aí você tem de novo a sua perca ali na parte defensiva, beleza? Aqui mais uma saída, beleza?
Ali o zagueiro virou a bola pelo lado direito. E você tem de novo bastante espaço, porque a linha do meio afundou bastante. E o camisa número 5 bastante espaço para trabalhar. E aí o ponta esquerda teve que sair aqui da esquerda para vir marcar esse cara e abrir espaço lá. Então tinha bastante dificuldade para saber o que fazer. O time do CESP. Então a gente vai ver aqui essa tônica do jogo. E aí vocês vão ver também que em certa parte do jogo o, o CESP viu que não adiantava subir a marcação e teve que recuar o seu bloco. Pessoal, outro modo também que, que o Canaan achava para explorar, né, a deficiência ali do. Na verdade, eu acho que é mais um modelo de jogo do que explorar a deficiência, né? Porque deficiência no time do CESP tinha ali por toda parte. Mas era buscar a bola longa, né? Bola longa principalmente na amplitude. O que eu digo em amplitude? Principalmente nos pontas, beleza? Então buscava bastante. Por quê? Como tinham 4 jogadores para marcar praticamente 5, porque esses jogadores aqui, eles não marcavam ninguém, esses do meio, né? Como esses jogadores, eles ficavam nas costas da linha do meio, praticamente sobrecarregava toda a linha defensiva, beleza? Então, esses 4 jogadores aqui da zaga, eles tinham praticamente 5 jogadores para marcar. E o que acontecia? Às vezes o lateral saía para caçar um, um meia, e essa bola aqui podia ser espetada nos pontas. Isso também aconteceu bastante, inclusive. O primeiro gol saiu assim, dessa forma. Que a gente vai ver no vídeo aqui agora. E o primeiro gol sai assim, né? O zagueiro número 3 recebe a bola totalmente sem pressão, porque a linha do ataque afundou. Né? Vou mostrar aqui porque essas câmeras que eles oferecem é muito fechada, né? Muito focada em uma parte do campo. Então aqui dá pra ver, né, o que acontece de fato. A linha aqui do ataque, essa linha de 3, ela afundou bastante. Estava bastante recuada porque era um lance de contra-ataque. O Canan tinha recuperado a bola ali com o goleiro, então essa linha estava bastante atrás. Então os zagueiros aqui do Canan estavam com bastante liberdade. E aconteceu de fazer um lançamento aqui nas costas do lateral, entre o lateral esquerdo do CESP e o zagueiro esquerdo, beleza? Inclusive, é um ponto a se destacar, né, que eu destaquei bastante, é esse zagueiro aqui do CESP. Né? Vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Eu gostei dessa forma, lançamento. E aí você tem o espaço entre o lateral esquerdo e o zagueiro. Esse zagueiro aqui, pessoal, ele foi a tônica do jogo do Canaã. A tônica do jogo. Você pode ver que é um zagueiro pesado, é um zagueiro que não tem condições físicas mínimas, nem qualidade física, nem qualidade técnica. Não é nada contra o jogador, pessoal, mas é um jogador que ele não tem requisito para ser jogador de futebol. Ele é jogador, talvez, de pelada ali, mas para estar jogando nesse nível, ele não é jogador. Beleza, pessoal? Assim, não é desmerecendo, não é nada. Mas é porque realmente o que dá para ver nesse jogo é que ele tomou um baile. Né? Ele tem muita dificuldade de saída de bola, que eu vou mostrar aqui para vocês. Muita dificuldade na marcação, que é o principal de um zagueiro. Então aqui, nesse lance, ele perde na corrida, dá para ver o quanto ele tá pesado, ele perde feio na corrida, né? O ponta escapa nas costas dele e ele toca ali pro centroavante marcar, beleza? Então, vou mostrar para vocês que a tônica do jogo vai ser bastante essa, nas costas dele, desse zagueiro número 3, beleza? E aí, falando sobre lançamentos, os lançamentos em amplitude, né? De novo, buscando amplitude. Mais um lançamento aí buscando ali os pontas, né? Sempre botando eles para correr bastante. Aqui mais uma situação, ali não foi um lançamento mais. Foi meio que um chutão mais direcionado, buscando sempre os pontas, né? Uma amplitude que a gente vê ali. E aí mais um, beleza? O zagueirão ali. Esses zagueiros do Canan são muito bons quando eles não estão sob pressão, beleza? Aí quase sai o gol do Canan. Pessoal, outro modo que a equipe do Canan tem de atacar são as triangulações, beleza? Então, vamos, vamos ver aqui quando elas se repetem, beleza? Então aqui a gente tem sempre, né? Como eu disse para vocês, os 3 jogadores muito próximos. Aqui pelo lado esquerdo o 8, o 6 e o 11. Né? São todos jogadores pelo lado esquerdo aqui da equipe do Canaã. E aí a jogada vai se desenrolar por ali, ó. Às vezes o 10 também vem a se associar pelo lado da jogada. Então as jogadas fluíam muito bem. Chegou com perigo ali, né? E aí tem aqui, mais uma vez, só que lá pelo lado direito agora, você tem aqui de novo, né? Aqui o ponta direita, aqui você tem o meia, né? Direita e o lateral direito. Então aqui fica muito mais claro para vocês. E de novo, né? O triângulo. E aí, como vocês podem ver, ele sempre mantém a forma, né? Independente
Às vezes um jogador vai, que tem que confundir a marcação, então eles sempre vão se movimentar bastante, beleza? Ali, ó. De novo tá formado o triângulo, olha lá. De novo eles três, e eles vão se movimentando para tentar achar espaço por ali. Como eu disse, o camisa 5 também ele se associava bastante pelo lado de onde estava saindo a jogada. Isso é muito bem trabalhado, muito bem trabalhado. E também tem que dar os créditos aos jogadores também que sabem executar com perfeição o plano de jogo. Aqui você tem mais uma vez só que no segundo tempo. No segundo tempo, o camisa número 5, né, que era o volante, ele saiu da posição de volante, entrou outro jogador, não lembro se foi o 17 que entrou no lugar dele ou se foi esse aqui, tá? Que ele foi para lateral direita. E ele achei ele muito mais ofensivo do que o camisa número 2, sinceramente. E aqui você tem de novo o triângulo, né? Ofensivo. Pra vocês verem aí que não é coisa da minha cabeça, beleza? E aí sai um gol aí, o sexto gol da equipe do Canaã. Aqui você tem de novo aí o camisa número 5 muito ofensivo, beleza? De novo o triângulo ali pelo lado. De novo saindo jogada, quase sai o gol. Então, essas jogadas pelos lados, com triângulos, com tabela de 3 jogadores ou tabela de 2, né? Saíam muito aí em decorrência dessa dinâmica aí que o treinador do Canaã impôs aos jogadores. Aqui mais uma, beleza, pessoal? Lá, como sempre, o camisa 5 se espeitando bastante. Aqui de novo o triângulo, como eu marquei. Só que o jogo ali parou, te deu falta. Ou acho que foi impedimento, alguma coisa. Impedimento, né? Ele assim estava impedido, mas de novo chegando. E aqui de novo uma triangulação, né? Dessa vez pelo lado esquerdo no segundo tempo. Ali, ó, como sempre, 3 jogadores e um volante ou outro meia, né? Do lado inverso, se associando bastante pelo lado que está saindo a jogada. E aí consegue se criar muitas oportunidades de gol aí, através dessa dinâmica. Só bem vocês devem estar se perguntando como saíram os outros gols. Já foram 11. 5 deles saíram em transição. O que eu quero dizer com transição? Muitas das vezes, não todas ali, teve uma excepcional, mas muitas das vezes o Cesp tentando sair jogar, sair jogando ali com bola curta, beleza? No seu campo de defesa e o Canaã pressionando, tomando a bola, fazendo gol. Porque esse time do Cesp é muito fraco tecnicamente, então os jogadores não têm muita capacidade para jogar sob pressão. Fora a estrutura, que não estava montada muito bem para eles saírem jogando, então eles não sabiam muito o que fazer com a bola. E isso prejudicou bastante a tomada de decisão deles. Então, facilitou a equipe do Canaã tomar a bola. Então, esse terceiro gol aqui, ele sai após o segundo, logo após o segundo. Esse aqui foi uma saída, né? Saiu ali no meio do campo do César, e aí voltou a bola pro zagueiro. O zagueiro vai e sai com a bola no meio, o 7 domina errado, o Canaã recupera a bola e o César pegou totalmente desprevenido ali. Totalmente desprevenido, preparado para atacar ele por um domínio, né, infeliz ali do 7. E o Canaã acaba marcando o terceiro. E aí a gente tem aqui mais um gol, né? O time do Canaã. De novo ali o time do Sesc foi desprevenido, né? Tentando sair para jogar. E aí um chutão com tudo a perder, né? Um chutão ele pegou a defesa desprevenido. Eu marquei esse jogador aqui porque ele, como eu disse para vocês lá no começo, ele foi o jogador, foi a fraqueza ali. Apesar que todo o time do Sesc é muito limitado, mas esse jogador aqui em si foi a fraqueza, esse número 3 aqui, tá? Dá pra ver que ele tá muito fora de forma, tecnicamente ele é muito fraco, então ele realmente não faz juiz ele jogar uma competição desse tamanho. Então aqui, enfim. E aí sai mais um gol ali nas costas dele, igual foi o primeiro que a gente viu lá. Aqui você tem mais um gol, né? O sétimo gol. Você tentando sair curto e aí mais um gol mole aí da equipe do Canaã. Mais um gol aí que a equipe do Canaã foi pega com as calças na mão, tava passando replay ali. Mas é porque aqui, se vocês pararem para observar, tinha sido falta ali, né? Opa, tinha sido falta aqui, a equipe do Sesc perdeu a bola tentando sair jogando de novo. Aí o jogador do Sesc fez falta no Canaã. E aí bateu rápido, enquanto tava lá, bateu rápido, e enquanto tava o replay, aconteceu o gol ali. O 9 aqui fez o gol. 9 acho que saiu com 4 gols nessa partida, 4, 5 gols. E mais uma vez o Cesp sendo pego desprevenido. Então saiu jogando curto, não sabia o que fazer com a bola. Marcação, pressão do Canaã, mais um gol.
Mas aqui, para vocês terem uma noção, né, essa aqui é a linha do tempo, né, no decorrer do jogo, o, em que o CESP perdeu a bola exposto. Né? O que é exposto? Foi pego desprevenido, né? Perdeu a bola ali no seu campo de defesa, tentando sair do jogo. E aí, para vocês verem, essa aqui é a saída de bola do CESP. Seriam marcados em pontinhos brancos aqui, a saída de bola que deram certo, mas não tem um pontinho branco logo. Nenhuma saída de bola em 90 minutos. O CESP não conseguiu fazer nenhuma saída de bola que conseguisse pelo menos sair de trás. Pelo menos sair de trás e conseguir dominar a bola na frente. Não conseguiu. Então, todas essas vezes aqui, todas as bolinhas em azul, é porque o Canaã recuperou a posse de bola. Essas maiores aqui perdeu a posse de bola de forma exposta e aqui é sem exposição. Né? Então, vamos lá para as perdas expostas, beleza? Então, essa aqui, de forma tenebrosa, né? Deixa eu meter ali a camisa número 3 que eu falei que é o tendão de Aquiles. Né? A fraqueza aí desse time do CESP era esse cara. Ele sambou pro lado ali, se brincar até fez pênalti ali, acho que o Novelli se jogou. Ele gerou um lance querendo ou não de perigo, perdeu a bola, exposto ali o CESP. E aí mais uma aqui, mais uma saída de bola que tenta o CESP e perde, né? Aí vem de novo a marcação pressão. Marcação pressão muito bem encaixada, né? Do Canaã. Mais uma vez, de novo, o nosso querido camisa 3 aí. Sambou de novo pro lado e perdeu. Dessa vez foi fazer cagada no outro lado. Né? E aí, de novo, né? Tiro de meta ali do nosso queridão, camisa 3. Fortíssimo tiro de meta. Ele perdeu a bola exposto, né? O CESP. Isso aqui foi o jogo todo, pessoal. Não adianta, porque senão eu vou ter que mostrar 50 lances, beleza? Mas tem muito lance aqui de perda de bola de forma exposta ali. De novo aí o canal sob pressão e roubando bola. E aí, pessoal, eu acredito que esse tenha sido o posicionamento do canal tentando marcar alto. Por que, que eu falo eu acho? Porque a câmera ele é muito fechada, então não dá pra gente ver todo o posicionamento onde os jogadores do canal, por exemplo, do CESP, por exemplo, estão posicionados da frente. Então não dá pra gente ter essa noção, mas basicamente parece que fazer uma marcação individual ali, né? Eles subiam, acompanhavam aqui e sempre tinha o portador da bola pressionado, né? E o 9 aqui muito solícito, né? Ele acompanhava, ele subia muito aqui a pressão. E eu acho que esse ponto aqui, ele fechava aqui bastante. E o lateral aqui, o lateral esquerdo, ele subia bastante, tá? Então acho que mantinha essa configuração aqui. Então, pode ter algum equívoco, porque como eu disse, a câmera é muito fechada, não dá pra saber. Beleza? E aí, pessoal, mais um gol também, que sai ali através da marcação pressão do CESP. Na verdade, aqui foi um pênalti, né? Mas aí a gente pode concluir também que o gol saiu através dessa pressão, né? Porque o pênalti é gerado depois do canal roubar a bola ali na marcação pressão. E aí sai o gol de pênalti. E a gente teve também outros gols aí saindo de bola parada. 2 gols saíram ali de bola parada, beleza? E a gente tem aqui o camisa 3 de novo presente diretamente ali no lance. Mas acredito que seja mais falha da estrutura de marcação, porque a gente pode voltar aqui. Né? Essa área é completamente abandonada, porque os jogadores do CESP estavam marcando individual. E, na minha opinião, não se deve marcar individual assim. Porque você oferece essa zona do campo aqui. Se tivesse uma jogada ensaiada, por exemplo, o Canaã né, iria sair bem, porque essa zona aqui está totalmente abandonada. Então, né, em todos os setores, realmente o CESP é péssimo. Péssimo. E aí, o desenrolar da bola parada, beleza? E jogadores totalmente comprometidos para marcar. Realmente é um time muito fraco, o do CESP. Com todo respeito, mas fraco, de fato. Aí mais um gol de bola parada. Okay? Esse foi o quarto aí. Escanteio, né? A gente vai ver o posicionamento ali. De novo, essa área aqui muito abandonada. E os jogadores do CESP, porque, como eu disse, a câmera é muito fechada, não dá para ver o posicionamento do outro lado. Né? Eles puxam a marcação de pra cima da trave para atrair os jogadores do CESP para lá para atacar, na verdade, a primeira. Né? Ali de novo. Ninguém acompanhou o camarada ali. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, né? A análise sobre a equipe do Canaã. Eu tenho alguns pontos a falar, igual eu disse no começo do vídeo. Né? Tem a minha opinião, que eu vou passar a emitir aqui, certo? Então, eu acredito que na categoria de base você tem que ter muitas questões a serem levadas em conta, porque
você não deve, eu, por exemplo, não acho que na categoria de base deve analisar só o resultado. A gente tem que ver realmente a formação do atleta, porque a base é um preparativo para você levar o jogador, o atleta, pro profissional, certo? Então, um jogador da base, ele tem que saber sair jogando, apesar que o time sofra, mas tem que saber sair jogando, tem que saber defender em bloco médio, bloco baixo, bloco alto, tem que saber tudo para quando chegar no profissional. O jogador está formado realmente, ele não tem trabalho, o treinador, o profissional, para formar um atleta da base, porque a meta da base é justamente formar um atleta. Então, eu acredito que aqui em Brasília, pelo que eu vi, né, a base é muito mal conduzida, né, em alguns clubes aí, né, cobra-se muito resultado e cobra-se pouca formação, né? Então o atleta ele tem que saber o básico, né? Dominar, saber correr certo, né? É o básico da técnica. Tática a gente forma para depois, mas o sub-20 ele já é um buraco bem mais embaixo que já é praticamente eu já considero profissional sub-20, né? Então, então o que eu acho sobre o CESP? O CESP eu acho que montou mal o seu elenco, gere mal a sua base. Isso eu falo porque eu já vi, eu conheço. Gere mal a sua base na questão ali de levar mesmo a categoria de base. Então, essa é a minha opinião. Então, o que eu acho que o treinador, né, levando em consideração todo o contexto, a equipe do Canaã ser uma equipe melhor preparada em todos os aspectos, como se eu fosse o treinador do CESP, o que eu faria? Analisando todo o contexto, analisando a minha equipe, aí eu tenho que saber se eu buscaria por resultado ou eu buscaria por performance ou realmente formar os atletas. Ali não me parece, porque não tem uma base sólida de anos, por exemplo, desses atletas jogando ali desde o sub-11. Eu acho que não tem. Se tiver, também pode ser que, que dê certo a longo prazo, mas sub-20 ali praticamente já está formado o atleta, né? Já está ali nas carreiras finais para tentar se tornar jogador profissional. Mas o que eu faria se fosse para buscar por resultado? Né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora qual seria a minha formação ideal. Bom, pessoal, então essa aqui, equipe de Branco CESP, eu montaria, eu acho, né, que o treinador do CESP poderia fazer isso aqui para desencadear melhor ali, e não se tivesse perdido, período de menos, porque quando ele subia a marcação, como eu disse para vocês, ficava muito exposto. Então, e os jogadores que você tem, principalmente jogadores de zaga, que a gente vê que são bastante pesados, eles não têm essa capacidade de marcar alto, porque quando você marca alto, você tem que ter uma linha também de defesa que se porta ali muito alto, praticamente ali no meio campo. Então, quando você tem jogadores de zaga que são pesados, que não conseguem, que não tem essa velocidade toda para correr para trás, o ideal é você marcar em bloco baixo. Então, essa aqui seria a minha formação, 5-4-1. Por quê? Vou explicar o porquê. Aqui você tem dois jogadores para marcar o pessoal, os jogadores em amplitude, como eu disse para vocês, né? Eles sempre gostam, e como a gente viu na análise, o Canan gosta de atacar aqui com triângulos, certo? Então, faria essa linha de 4 e aqui, né? Batia praticamente triângulo com triângulo e com sobras, né? Então tinha muita sobra. Mas claro, isso aqui, pessoal, é muito treinamento. Muito treinamento. O treinador teria que ter visto ali um vídeo do Canaã, um jogo anterior do Canaã e ter preparado essa equipe melhor para isso, certo? Então, porque aqui bate triângulo com triângulo, então aqui tem sobras, né? Tem mais um zagueiro na sobra, mais dois, na verdade, zagueiros na sobra, apesar que um vai ficar sobrecarregado ali com o centroavante, beleza? Tá aqui, esse aqui. Apesar que um vai ficar meio sobrecarregado aqui com o centroavante, mas basicamente eu acho que essa formação seria a ideal para combater, né, essa equipe do Canaã. Por causa das características, pessoal. Então, dentro das características do CESP, os jogadores que tem não conseguem marcar alto, eu acredito que essa seria a melhor formação, beleza? Bom, basicamente esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já estou preparando aí a próxima análise, beleza? E aí, peço novamente que se inscrevam, que compartilhem, beleza? E que deem comentários e continuem passando os feedbacks que eu recebi essa semana, como eu disse no início do vídeo, que me fazem, né, sempre ver que eu estou pelo caminho certo, beleza? E que também vocês podem me dar sugestões. No mais, obrigado a todos aí, a todos que curtem, todos que gostam, que estão gostando aí desse conteúdo que eu estou passando, beleza? Caso alguém que tenha interesse aí, pode chamar para assessorar vocês aí, principalmente o pessoal, tem muito atleta que, que assiste os meus vídeos, então se quiser pedir dica, algum bizu aí, pode me chamar lá no WhatsApp ou aqui mesmo, põe no comentário aí, ou lá no Instagram que a gente conversa, beleza? Então, mais é isso, até mais, tamo junto.